Oi, pessoal! Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do segundo bimestre. Nós vamos estudar proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Lembre-se, razão é a comparação entre duas grandezas. E grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como, por exemplo, velocidade, distância, comprimento, entre outros. Se proporção é a igualdade entre duas razões, e se nós tivermos os elementos A, B, C e D e quisermos transformá-los em uma proporção, nessa ordem, nós podemos dizer que A está para B, assim como C está para D. Nós precisamos nos atentar que, quando a gente trabalha com proporção, a gente tem duas propriedades que a gente precisa aprender. É a propriedade fundamental das proporções e a propriedade da soma dos termos em uma proporção. A propriedade fundamental das proporções, ela é bastante conhecida de vocês. Vocês lembram que, normalmente, quando vocês vão resolver uma questão, vocês dizem, vamos fazer meio pelos extremos? E é isso que nós vamos verificar nessa propriedade. Quando fazemos a proporção de duas razões, iremos ter os termos dos meios e dos extremos. Observem, utilizando aquele mesmo exemplo que a gente utilizou. Se nós tivermos A, B, C e D, são os termos que a gente vai organizar em razão e aí essa igualdade dessa razão nos dará uma proporção. A gente observa aqui que nesses termos a gente tem os extremos, que são os elementos A e D, e a gente tem os meios, que são os elementos B e C. A propriedade nos diz que nós iremos realizar o produto dos termos do meio igualando ao produto dos termos dos extremos. Ficará B vezes C igual a A vezes D. E se a gente pensar naquela relação lá de meio pelos extremos, meios pelos extremos. E ficará do mesmo jeito que a gente representou aqui. Para que vocês compreendam melhor, vamos aplicar no exemplo. Os números 5, 8, 10 e 16 são os termos de uma proporção. Se a gente quer comprovar essa propriedade, observem que 5 e 16 são os termos extremos e 8 e 10 são os termos do meio. Ficará assim, 5 está para 8, assim como 10 está para 16. Vamos utilizar essa relação aí de meios pelos extremos e realizar o produto. Ficará 8 vezes 10 igual a 5 vezes 16. 8 vezes 10 é 80 e 5 vezes 16 também é 80. Comprovamos a propriedade fundamental das proporções. Vamos verificar como acontece a propriedade da soma dos termos em uma proporção. Essa propriedade diz: se somar os dois termos da primeira razão e dividir pelo primeiro ou pelo segundo termo, irá obter uma razão igual à soma dos dois termos da segunda razão dividida pelo terceiro ou quarto termo. A leitura embaralha demais a cabeça da gente, mas a gente vai verificar isso colocado em prática. Vamos primeiro generalizar, depois a gente aplica no exemplo. Essa propriedade só nos diz o seguinte. Olhem aqui para a primeira razão. Se nós adicionarmos os dois termos dessa razão e dividirmos por qualquer um deles, vamos escolher aqui o A, essa operação aí será igual a somar os dois termos da segunda razão e dividir por um desses termos. Vamos escolher aqui o termo C. Quando nós verificarmos isso, nós vamos comprovar a igualdade. Vamos verificar no exemplo. Nós temos 3 está para 5, assim como 9 está para 15. A primeira razão, 3 quintos. Nós iremos adicionar os dois termos e dividir por um desses termos. Vamos escolher aqui o 3. Essa operação será igual. Observem aqui a segunda razão. Iremos somar os dois termos
e dividir por um deles. Vamos aqui também escolher o primeiro termo dessa razão, que é o 9. Resolvendo, nós teremos 8 terços e teremos 24 nonos. Observem que essas duas razões elas são iguais porque aqui a gente trata de fração equivalente, ou seja, de frações equivalentes. Para transformar 8 terços em 24 nonos, nós só precisamos multiplicar o numerador da primeira razão por 3 e o denominador da primeira razão também por 3. Lembrem-se, aqui no lugar de dizer numerador, nós vamos nos acostumar a dizer antecedente. E no lugar de dizer denominador, nós vamos nos acostumar a dizer consequente. Eu tratei aí dessa noção de numerador e denominador porque a gente estava falando de fração equivalente. Realizando aqui a multiplicação desses elementos, utilizando lá a regrinha de meios pelos extremos, nós teremos 3 vezes 24, 72 e 8 vezes 9, 72. Conseguimos comprovar a segunda propriedade. Nós verificamos as propriedades que sustentam a proporção. Agora nós precisamos compreender a divisão em partes proporcionais. Quando a gente fala essa situação aí, essa expressão, nós precisamos apenas lembrar de alguns contextos que acontecem no nosso dia a dia. Tipo, você tem um determinado valor e você quer dividir entre X pessoas. Aí você vai usar um critério. Eu vou dividir igualmente, sem restrição, ou então essa pessoa vai receber mais por ter mais idade ou menos idade. A gente vai utilizar essa noção aí, dessa divisão, para a gente compreender quando uma divisão acontece, quando a gente fala de proporção. Essa divisão ela pode ser diretamente, inversamente ou então diretamente e inversamente ao mesmo tempo. Vamos compreender primeiro como essa divisão acontece se a gente estiver falando diretamente proporcional. Divisão em partes diretamente proporcionais. De maneira geral, para dividir o número n em partes diretamente proporcionais a números a, b, c e d, utilizamos uma constante k de proporção. Seguindo o modelo y igual a k vezes x para grandezas diretamente proporcionais, nós teremos aqui, nesse exemplo, se nós queremos dividir determinado valor n por a, b, c e d, e utilizando essa relação aqui para grandezas, quando a gente trata de proporção, nós podemos verificar assim, ó. Vamos dizer que nós temos a pessoa a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. Para a pessoa A, utilizando essa relação aqui, nós vamos colocar a constante de proporcionalidade vezes aquele valor que a pessoa A tem. Para a pessoa B, a constante de proporcionalidade vezes o valor que aquela pessoa B tem. C, da mesma forma, e D também. Para a gente descobrir que valor é proporcional a cada uma dessas partes, a gente primeiro vai encontrar essa constante K. Para encontrá-la, nós só vamos utilizar essa relação. O valor de A mais o valor de B mais o valor de C mais o valor de D, e a gente poderia somar mais N valores, mas aqui nessa situação a gente só está usando até D, igual a quantidade total que é citada naquele exemplo. Para que fique mais claro, vamos resolver uma situação-problema. Carlos e Rogério abriram uma empresa e precisaram investir 30 mil, sendo que 12 mil foram de Carlos e os 18 mil restantes são de Rogério. Se no primeiro mês a empresa lucrou 6 mil, quanto cada um deve receber se o lucro for dividido de maneira proporcional ao capital de cada um? Vamos aqui representar Carlos pela letra C e Rogério pela letra R. A gente precisa descobrir quanto cada um vai receber referente a esse lucro aqui de 6 mil reais. Lembrem-se, a relação que a gente tem é y igual a constante de proporcionalidade vezes o x. Nessa situação aqui, Carlos vai ficar a constante de proporcionalidade vezes C e Rogério a constante de proporcionalidade vezes R.
nós iremos ter que encontrar a constante de proporcionalidade para multiplicar pelos 12.000, para encontrar o valor referente a esse lucro que Carlos irá receber, e da mesma forma, tendo encontrado essa constante de proporcionalidade, multiplicar por 18.000 para verificar quanto Rogério irá receber. Vocês concordam que Carlos mais Rogério é igual a 6.000? Porque aí a gente não vai relacionar os 30.000. Quer saber quanto será dividido referente ao lucro? Carlos, K vezes 12.000. Rogério, K vezes 18.000. Tudo isso igual a 6.000. Observem que 30.000K igual a 6.000. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 6.000 dividido por 30.000. A constante será 6 dividido por 30, que nos possibilita encontrar a constante igual a 1/5. Nós encontramos a constante de proporcionalidade, 1/5. Nós iremos substituir na relação representada por Carlos e na relação representada por Rogério para ver quanto cabe a cada um. Ficará para Carlos 1/5 vezes 12.000. Carlos receberá 2.400. Rogério ficará 1/5 vezes 18.000. Rogério receberá 3.600. O bom de se trabalhar com divisão proporcional é que a gente pode comprovar se a nossa resposta está correta. Vocês lembram que a gente precisava dividir 6.000 entre Carlos e Rogério. Quando a gente descobre essa relação aí, essa proporção que cada um vai receber, quando a gente somar, tem que dar aqueles 6.000. Somando aqui, Carlos mais Rogério tem que dar 6.000. 2.400 mais 3.600, 6.000. Divisão em partes inversamente proporcionais. De maneira geral, para dividir um número n em partes inversamente proporcionais a, b, c e etc., utilizamos uma constante de proporção e o modelo para grandezas inversamente proporcionais. Observem que o modelo é um certo y igual a constante de proporcionalidade dividido por aquela parte que cabe aquele valor que a gente está citando. Fazendo da mesma forma que a gente fez quando era divisão em partes diretamente proporcionais, a gente vai aplicar. Se nós tivermos A, B, C e D, vamos dizer que A será igual a constante de proporcionalidade dividido por A, B será igual a constante de proporcionalidade dividido por B, C da mesma forma e D também. Observem aí que a gente já vê uma mudança quando a gente vai comparar diretamente com inversamente. Diretamente, a gente multiplica. Inversamente, a gente divide. Da mesma forma, para a gente calcular a constante de proporcionalidade, a gente vai fazer A mais B mais C mais D igual àquele valor total que é referenciado na questão. A gente só vai substituir. Estou utilizando aqui até D para ficar bem parecido com outro exemplo. Só que aqui a gente vai colocar K dividido por A mais K dividido por B e assim vai. Quando a gente encontrar essa constante de proporcionalidade, a gente vai substituir em A, em B, em C, em D, nas situações lá que estiverem representadas, para a gente encontrar quanto cada pessoa irá receber. Vamos verificar essa relação de divisão inversamente proporcional no exemplo.
A quantia de R$ 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10? Lembrem-se, nós iremos encontrar a constante de proporcionalidade. Ela é representada dessa forma. E se nós vamos utilizar aqui 3 pessoas, podemos dizer que é a pessoa A pessoa B e a pessoa C. A pessoa A, K vezes o inverso de 5, 1/5. A pessoa B, K vezes o inverso de 2, 1/2. A pessoa C, K vezes o inverso de 10, 1/10. Observem que A mais B mais C tem que dar igual a 1.280, que é o nosso N, quando a gente fala de definição. Nós vamos só substituir A, B e C. Ficará K sobre 5 mais K sobre 2 mais K sobre 10 igual a 1.280. Denominadores diferentes. Iremos trabalhar aqui com MMC. O MMC de 2, 5 e 10 é 10. Ficará 10 dividido por 5, 2. Ficará aqui 2K mais 5K mais K igual a 12.800. Observem que nós já trabalhamos tanto antes da igualdade quanto depois. Nós iremos agora utilizar só essa relação que existe no numerador. Ficará 8K igual a 12.800. K será igual a 1.600. Se K é igual a 1.600, nós já podemos descobrir quanto receberá A, B e C. Vamos substituir. A será igual a 1.600 dividido por 5. A receberá 320. B será igual a 1.600 dividido por 2. B receberá R$800. E C será igual a 1.600 dividido por 10. C receberá R$160. Lembrem-se, quando nós somarmos A, B e C, tem que dar igual a 1.280. E a gente consegue comprovar isso. Antes de irmos para a relação que existe quando a gente tem que encontrar uma situação que a gente vai trabalhar com diretamente e inversamente proporcional ao mesmo tempo, que fique claro, quando a gente fala em divisão diretamente proporcional, quanto maior a relação daquele indivíduo, maior valor ele receberá. Quando a gente fala em divisão inversamente proporcional, quanto menor aquele valor relacionado, maior será a quantia que ele receber. Como a própria palavra fala, né? Quando é diretamente proporcional, se está maior, o valor será maior. E quando é inversamente proporcional, se está menor, o valor será maior. E se estiver maior, o valor será menor. Divisão em partes diretamente e inversamente proporcional. Vocês vão juntar a relação que vocês aprenderam para dividir diretamente e a relação que vocês entenderam para dividir inversamente. A divisão do número n em partes P1, P2, P3 até um certo Pn, diretamente proporcionais aos números reais diferentes de 0, A1, A2, A3 até um certo An, respectivamente, e inversamente proporcional aos números reais diferentes de 0, B1, B2, B3 até um certo Bn, respectivamente, baseia-se em encontrar a constante K real, não nula, tal que.
Como a gente vai ter que utilizar duas relações, uma diretamente e outra inversamente, nós não vamos mais utilizar aí as pessoas A, B, C e D, ou então os elementos A, B, C e D. Nós vamos utilizar aí P1, P2, P3, até um certo Pn, para não confundir. P de n igual a constante vezes AN vezes 1 dividido por Bn. Se a gente pegar aqui P1, a gente tem que associar os elementos A1 e B1 a esse P1. Ficará assim. P1, ou seja, a pessoa 1, ela receberá a constante de proporcionalidade vezes A1 vezes 1 sobre B1. Porque aí a gente vai relacionar essa constante de proporcionalidade os dois elementos, o que é diretamente e o que é inversamente. Sempre eu digo, generalizando fica mais difícil de vocês compreenderem, mas aplicando vocês vão ver que não é tão complicado assim. Lembrem-se, nós vamos ter que adicionar todas essas relações aí e igualar aquele valor geral que é dado na questão. Quando a gente encontrar a constante de proporcionalidade, a gente só vai substituir naquele P1, P2, P3 para ver quanto cada um receberá. Vamos ao exemplo. Divida o número 1288 em partes diretamente proporcionais a 1, 2, 3 e 4 e inversamente proporcionais a 5, 6, 7 e 8. Observem que a gente tem aí 4 exemplos para diretamente e 4 exemplos para inversamente. Pode fazer de qualquer jeito? Não. Eu tenho que relacionar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o enésimo com o enésimo. A relação que a gente tem para cada indivíduo será P de n igual a constante vezes A de n vezes 1 sobre B de n. Quem é A e quem é B? A nessa situação é 1, o correspondente dele, o B, é 5. Na outra situação, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Vamos aqui classificar como P1, P2, P3 e P4. P1 será a constante vezes o elemento dele, o A1. 1 vezes o elemento relacionado a ele lá no inversamente, o 5. O 5, o inverso dele, 1/5. Vamos fazer com os demais para vocês compreenderem. P2, quais são os elementos? 2 e 6. A constante vezes o 2, que é diretamente, vezes 1/6, porque 1/6 é inverso de 6. P3. P3 serão os elementos 3 e 7. Constante vezes 3 vezes 1/7. E P4 será a constante vezes os elementos que relaciona 4 e 8. 4 vezes 1/8. Compreendam, o primeiro é diretamente, o segundo é inversamente. O primeiro ele vai ser representado do jeito que está lá e o segundo vai ser representado com o inverso dele. Substituindo aqui, ó, quando a gente fizer P1 mais P2 mais P3 mais P4 tem que ser igual a 1228. Observem que P1 será K sobre 5, P2 será 2K sobre 6. 2K sobre 6, a gente pode simplificar aqui e ficar K sobre 3. P3 ficará 3K sobre 7. Não tem como simplificar e nada, reduzir nada. E P4 ficará 4K sobre 8, que podemos reduzir a K sobre 2. Observem que 2, 3, 5 e 7 são primos. Logo, nós só precisamos multiplicar esses valores, que dá 210. 210 dividido por 5 é 42. Nós teremos 42K. 210 dividido por 3 é 70. Ficará 70K. Mais 210 dividido por 7 é 30. 30 vezes 3K
90K. 210 dividido por 2 é 105, 105K. Igual 210 dividido por 1 é 210, 210 vezes 1.228 é 257.880. Iremos trabalhar só com os numeradores, porque nós já fizemos tudo o que precisávamos no denominador. Somando todos esses valores aqui, nós teremos 307K igual a 257.880. Realizando a divisão, K será igual a 840. Agora, nós iremos substituir essa constante de proporcionalidade nas 4 situações para a gente descobrir quanto cada um irá receber. A constante de proporcionalidade é 840. Vamos substituir. P1 irá receber 840 dividido por 5. P1 será igual a 168. P2 será igual a 840 dividido por 3. Lembrem-se que a gente realizou aqui a simplificação. P2 será igual a 280. P3 é igual a 840 vezes 3 dividido por 7. P3 receberá 360. P4 será igual a 840 dividido por 2. P4 receberá 420. Quando nós realizarmos o somatório de todos esses valores, tem que dar 1.288. Finalizamos a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham compreendido. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com os colegas. Um abraço e até a próxima.